vez de vencer, eu tenho um processo para cada guerreiro, e te avaliando decidi fazer um pouco mais com você, exigir um pouco mais de você, do processo um pouco mais. Sei que você suporta um pouco mais. Não é que eu goste de provar você, é que tem guerras maiores pra vencer. Tudo é necessário para te fortalecer um pouco mais. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. Receba a estrutura para guerras futuras. Suporta o processo um pouco mais. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. E quando parecer que não vai suportar, que o ponto final acabou de chegar, na guerra eu te sustento pra você lutar. Oh, aleluia! O Senhor está te sustentando, meu irmão. Exigir um pouco mais de você, do processo um pouco mais, dessa dor um pouco mais. Sei que você suporta um pouco mais. Não é que eu goste de provar você, é que tem guerras maiores pra vencer. Tudo é necessário para te fortalecer um pouco mais. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. Receba a estrutura para guerras futuras. Suporta o processo um pouco mais. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. E quando parecer que não vai suportar, que o ponto final acabou de chegar, na guerra eu te sustento pra você lutar um pouco mais, insistir um pouco mais, resistir um pouco mais na guerra, lutar um pouco mais, insistir um pouco mais, resistir um pouco mais na guerra. Levanta suas mãos. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. Receba a estrutura para guerras futuras. Suporta o processo um pouco mais. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. E quando parecer que não vai suportar, que o ponto final acabam de chegar, na guerra eu te sustento. Receba aí, receba o sustento do Senhor. Receba o sustento do Senhor. E quando parecer que não vai suportar, que o ponto final acabou de chegar, na guerra eu te sustento pra você lutar. Oh, aleluia! Glória ao Glória a Deus. Como nós já fizemos a oração, vou passar para uma convidada muito especial, que está sempre aqui com a gente, nos prestigiando desde o início, né? Que é a Josenira, que eu amo te ouvir, Josenira. Obrigada por ter aceito o convite. Que Jesus possa te usar
que Jesus possa falar através da sua boca, tá? Que não seja você falando, mas o próprio Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, você seja a boca certa para o ouvido certo. Amém? Amém. Bom dia, povo de Deus. Sempre muito feliz pelo convite. Quando agir convite, eu sei que não é ela. É o Espírito Santo que está convidado. Agir na segunda-feira, fala assim, leva uma palavra para nós na quarta. E eu falei, mas está muito em cima. Aí depois eu falei, ô Gi, que é isso, Gi? Está muito em cima, mas a obrigação do cristão está pronto para qualquer hora. É uma obrigação nossa para estar com uma palavra para evangelizar, para ajudar alguém. Então, isso é uma obrigação do cristão estar pronto a qualquer hora. Não é falar, agora não dá tempo, hoje está muito em cima, né? Aquelas narrativas que a gente fica inventando. E na hora que Jesus chegar e falar, vem, Josenira, você fala, não estou pronta ainda, para lá, ainda tem que fazer um trabalho aqui, ainda tem que avisar não sei o que, alguém. Hoje eu estou com o dia muito corrido, não vai dar. Deixa para levar depois da manhã. Né? Então, esteja preparado, vigiai e orai, né? Porque a qualquer hora o seu chamado pode aparecer. Temos que estar pronto. E a palavra de hoje é sobre perseverança. Perseverança, perseverar, perseverante. E o louvor que Márcio trouxe aí, né, para nós tem tudo a ver com isso, né? Que fala da firmeza, da insistência, da persistência, que a gente precisa ter até o final, que Deus vai sempre nos provar um pouco mais, né? Um pouco mais de dor, um pouco mais de calma, um pouco mais de força, porque Ele quer te provar. Mas na guerra eu te sustento. Você pode ficar firme que Ele vai para a guerra com você e não vai te abandonar. Fique firme um pouco mais. Então, o tema aí desse louvor, né? Um pouco mais. E a gente percebe que quanto mais firme a gente está na fé, parece que as coisas vão acontecendo. Aí a gente fala assim, quanto mais rezo, mais assombração aparece. Mas assim, é um ditado popular que às vezes é Deus nos provando, realmente. Que nem eu tenho a palavra para o Márcio, colocando louvor. Márcio insistiu, Márcio persistiu, Márcio foi até o fim, vai dar certo, eu não vou abandonar. Márcio podia falar assim, esse louvor está dando um problema, não estou conseguindo, vamos fazer sem ele mesmo. Então, assim, são as persistências que a gente precisa ter na vida. Quando a gente vai para um dicionário, você vê que persistência, perseverança, né, significa persistência, perseverar, significa firmeza. Você ter firmeza naquilo que você quer, naquele objetivo. É a firmeza, é a persistência. Então, perseverança é a firmeza, é a persistência em continuar buscando um objetivo, uma ideia, um sonho, um propósito, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante dos sentimentos negativos. É essa insistência, é essa persistência, é essa perseverança que nós queremos. Então, a perseverança é uma qualidade de não desistir, agindo com paciência e determinação, até alcançar um objetivo desejado. Precisa de foco, resiliência, que isso virá a longo prazo. A persistência não é uma coisa para o agora, é a longo prazo. Quando você tem um sonho, um projeto, um propósito, que você vai persistir, perseguir, insistir, resistir os obstáculos que vão surgir. Então, isso é a perseverança.
ela é a longo prazo. Só que as pessoas cansam no meio do caminho e muitas vezes desistem no meio do caminho. Pergunta de hoje: onde está seu sonho, seus projetos, seus propósitos, e qual que você tem perseguido, insistido, vencido? Quantos você já começou e foi até o fim? Ou você é daqueles que começam, mas no meio do caminho desistem, param, pelo cansaço, pelos obstáculos, pelas dificuldades? A gente para, a gente desiste, a gente coloca aquele projeto numa gaveta, um sonho numa gaveta. Então, como que nós estamos aí na perseverança, na nossa fé com Deus? O que a gente tem insistido, persistido, resistido, permanecido na perseverança, na fé de Deus? Deus ama as pessoas de todo jeito, mas Ele não ama só aquelas que começam. Ele ama mais aquelas que permanecem com Ele, que perseveram, que vão com Ele até o final da morte, na morte eterna. Nós teremos quem permanecer e perseverar com Ele, não terá uma segunda morte. A primeira nós teremos, mas a segunda, que é a vida eterna, nós estaremos com Ele, porque perseveramos. Então, deixa eu ir pegando minhas folhinhas. Então, a gente começa com a palavra, a Bíblia. Eu vou ler para vocês, porque Apocalipse 2, quem quiser tiver com a Bíblia e quiser pegar Apocalipse 2, no finalzinho do versículo 10. Eu vou ler o 10 todo. Isso foi Jesus falando para uma igreja de Esmirna, que era uma igreja que estava sendo muito perseguida, muito atacada. E ele falou: não tenha medo daquilo que você vai sofrer. Olha bem, não tenha medo daquilo que você vai sofrer. Os processos vão existir, os obstáculos vão existir, as guerras vão vir, mas não tenha medo daquilo que você vai sofrer. Porque ele sabia que a igreja, o povo estava junto com a igreja, e a igreja estava sendo muito perseguida. O diabo vai colocar alguns de vocês na cadeia. Isso vai ser para vocês uma provação. Então, são as dificuldades que a gente vai passar no dia a dia, nos medos, nas inseguranças, nos trancamos, às vezes, em nossas cadeias, ficamos presos em nós mesmos. O diabo vai colocar algum de vocês na cadeia. E isso vai ser para vocês uma provação. Então, Deus está te provando, Ele quer um pouco mais de você. Ele vai te dar um pouco mais de dor, um pouco mais de sofrimento. Vocês vão passar por uma tribulação de 10 dias. Por que 10 dias? Porque todo sofrimento, não quer dizer que o sofrimento nosso vai ser 10 dias. Ele quis dizer com isso que todo sofrimento tem um início, mas tem um fim. Né? Por isso ele determinou esse período de 10 dias. É para saber se começou, mas também vai ter um fim. Eu tenho que me manter firme, resistente, perseverante, porque vai ter um fim e ele vai estar comigo em todo esse processo. E aqui, a parte da perseverança, que ele fala nesse aqui, vocês vão passar por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte. Eu lhe darei a coroa da vida.
Então, o que que ele está afirmando? Ele está fazendo uma promessa para nós. Para quem perseverar com ele até o fim, vai até a morte, ele lhe dará uma coroa da vida. Ou seja, nós teremos a vida eterna. Nós não teremos uma segunda morte. Isso é uma promessa dele para nós. E aí ele fala mais aqui, terminando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, o vencedor não será atingido pela segunda morte. Então, está escrito aqui em Apocalipse 10. Então, é uma promessa dele, que o vencedor não será atingido pela segunda morte. Quem tem ouvido, ouça. Ou seja, se nós formos obedientes, obedecer, permanecer com ele, nós teremos a coroa da vida eterna. A igreja, quando ele fala aqui, olha, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. As igrejas somos nós. Por isso a gente tem que estar sempre congregado às igrejas, né? Estar em comunhão. Porque ele fala que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não será atingido pela segunda morte. Então, essa é a nossa fé, a nossa esperança de continuar perseverante. Eu fiz uma oração aqui para nós, para começar. Senhor nosso Deus e Pai, nesta madrugada, nos colocamos na Tua presença com os corações sedentos. Sabemos que não é fácil permanecer firmes. Não é fácil acordar na madrugada. Mas estamos aqui porque Te amamos e precisamos de Ti. Nós não estamos aqui porque ninguém está nos obrigando, não estamos aqui para fazer favor para ninguém. Nós estamos aqui de coração. Nós estamos aqui por nós. Então, estamos aqui porque Te amamos, ó Pai, e precisamos de Ti. Queremos ser obedientes a Ti. Espírito Santo, vem conduzir esses momentos nossos. Tira todo de nós o cansaço, o sono, a distração, toda a vontade de desistir. Acenda em nós a chama da perseverança, aquela que não depende da circunstância, mas da nossa fé. Fale conosco, Senhor Jesus. Que essa palavra não seja apenas ouvida, mas vivida, em nome de Jesus. Como a Gislaine falou, a gente fica a semana inteira se alimentando dessas palavras, né? Não basta só ouvir, é viver essa palavra. Então, perseverar não é continuar quando está fácil. Quando está fácil, todo mundo quer. Na hora que começa a ficar difícil, começa a aparecer os obstáculos, a gente sabe que entrou no processo. E aí a gente quer desistir no meio. Perseverar é permanecer mesmo sem ver resultado. Você não está vendo, é o que eu falei, é a longo prazo. Você vai perseverando, vai insistindo. Você não vê o resultado, mas se você persistir na fé, você vai ter a promessa que Deus fez. Em Hebreus 10, 36, fala o seguinte: vocês precisam, você vê, que está lá em Hebreus, João falando em Hebreus, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então, Ele promete. Você tem que perseverar. Você tem que fazer. Eu também. Nós temos, né? Fazer a vontade de Deus, para poder receber o que Ele prometeu.
Deus não prometeu nada de imediato. Nós estamos vivendo num mundo imediatista, nós queremos tudo para agora. A gente pede as coisas a Deus e dá, assim, meia hora de prazo para ele responder. Ó, Jesus, eu estou com uma dúvida, me ajuda nisso aqui. Se dentro de meia hora você não receber, você desiste, você muda de ideia, você quer fazer na força do seu braço. E Deus não prometeu resposta imediata. Ele prometeu recompensa para quem permanecer com ele. Então, nós temos é que permanecer com ele. A perseverança, ela produz sempre algo novo em nós. Nós temos em Tiago 1, de 3 a 4. A prova da fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, ou seja, é perseverar até o fim. Você não está só por alguma coisa, você está sempre sendo formado. Você está sempre, a gente busca sempre o caráter de Deus, né? Sempre modelar Jesus. Então, nós estamos sempre sendo formados, é sempre um processo. Até Jesus perseverou. Jesus na cruz, naquele sofrimento, ele perseverou. Em Lucas 22, versículo 42, Jesus fala: Pai, se queres, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, ele estava sofrendo, ele estava com medo também ali, e fez um pedido para o Pai, mas que fosse feita a vontade do Pai. Independente da vontade do Pai, ele perseverou. Pai, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Se Jesus, mesmo angustiado, decidiu continuar, quem somos nós para desistir no meio do caminho? Por que que nós desistimos nas primeiras dificuldades, nos primeiros obstáculos? Ou às vezes vamos até muito bem, até o meio. Do meio para o final a gente já começa a cansar, a não ver resultado e começa a querer desistir e não permanecer e não perseverar. Existe uma promessa para quem não desiste. Está em Gálatas 6, versículo 9. Gálatas 6, 9. A promessa de Deus para quem não desiste. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Então existe a promessa. Nós iremos colher. Tudo que a gente plantar, você vai colher no tempo certo, se não desistirmos, se perseverarmos. Então, a gente tem sempre que ser firme, ter firmeza, e sempre pedir para o Espírito Santo, e sempre falar para o Espírito Santo. Eu não vou desistir no meio do processo, porque Deus não desistiu de mim. Ele foi até o final na cruz, todo o sofrimento. Ele foi até o final, ele não desistiu de mim. Então eu não posso desistir no meio do processo. Se ele não desistiu de mim, eu não posso desistir no meio do processo. Nós temos o que Deus quer não são as pessoas que começam, mas as pessoas que permanecem com ele até o final. Nós temos na Bíblia vários exemplos de pessoas que perseveraram na fé e venceram.
eu peguei só alguns aqui para a gente lembrar que vale a pena, que nós temos que ter, por exemplo, a fé de Abraão, né? Que fé, como Abraão foi firme e obedeceu e seguiu as orientações de Deus e foi e venceu a longo prazo, venceu, prometeu ser o pai de nações, e ele largou tudo e foi seguindo as orientações divinas, acreditou, teve firmeza, encarou os obstáculos e foi até o fim, até ter um filho. Então a vida nos oferece muita dificuldade, e a boa parte delas só podem ser superadas através da perseverança. Ser perseverante é ser resistente, é não desistir diante dos desafios. Um exemplo grande também que a gente tem é Jó, a persistência de Jó. Jó permaneceu em suas provações, passou por todos os processos, mesmo quando nos momentos mais sombrios, a fé e a confiança em Deus, ele não abandonou, porque ele sabia que o verdadeiro tesouro que ele buscava era Deus. Deus deu tudo para Jó e depois tomou tudo de Jó. E Jó não desistiu. E Deus deu para ele um verdadeiro tesouro. A história de Jó é maravilhosa, né? Todos nós sabemos aí da persistência, da confiança, da resistência de Jó. E o que nós podemos aprender com essa perseverança de Jó? Mesmo em desespero, Jó confiou em Deus. Então, quando vier as tribulações, as doenças, os desafios, permaneça fiel a Deus. Ele permaneceu fiel mesmo perdendo tudo. Ele continuou fiel. Deus honrou a sua perseverança, restaurando-lhe abundantemente. Então, Deus lhe deu muito mais, porque honrou, ele faz uma promessa para nós, e ele cumpre a promessa daqueles que perseveram na fé com ele. Outro exemplo para nós, José. José era um sonhador, perseverante. José era um dos 12 filhos de Jacó. José era filho de Jacó com Raquel. Raquel é outro exemplo de perseverança, de fé. Tanto que Raquel orou, jejuou e foi fiel e perseverante na fé em busca de um filho. Ela via Jacó. Jacó deitava com Lia e Lia engravidava. Jacó deitava novamente com Lia e Lia engravidava. Deitava com a serva de Lia, ela engravidava. Deitava com ela e ela não engravidava. Então, ia tendo um filho, 2 filhos com a Lia, com a serva de Lia, e deitava com ela e nada dela engravidar. Mas ela não desistiu. Ela persistiu. Ela perseverou. E Deus a abençoou. E Deus cumpriu uma promessa na vida dela. E onde ela teve José. E José era um sonhador. E José, esse sonhador, que passou também por muitas tribulações. Não foi fácil a vida de José. José, mesmo longe de casa, ele foi vendido, ele foi escravizado, ele foi preso, mas não deixou seus sonhos. José, mesmo longe de casa, mesmo injustamente preso, não perdeu a fé em seus sonhos. Foi promovido a governador do Egito. O que podemos aprender com essa perseverança de José? Ele permaneceu fiel a Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. José não desistiu, mesmo quando enfrentou
traições e prisão injusta. José persistiu em seus sonhos e eles se cumpriram, mostrando a importância de não desistir de nossas visões. Às vezes nós temos a visão e a gente sabe que quando Deus dá a visão, Ele dá também a provisão. Então não desista dos sonhos. Às vezes eu falo para pessoas da minha idade, que as pessoas falam assim, eu tenho sonhos, mas não tenho mais idade para isso. Independente da sua idade, independente da sua condição física, independente da sua condição social, independente da sua condição financeira, independente de sua idade, não deixem de sonhar. Se você tem um sonho, persista, persiga esse sonho, seja firme, seja resiliente, tenha foco, tenha permanência, persevere, que você receberá a promessa que Deus tem para você. Outro exemplo para nós, Moisés. Qual o grande Moisés? A perseverança de um líder. Que líder que nós tivemos como Moisés? A sua missão foi repleta de desafios e de obstáculos. A vida para Moisés não foi fácil. Cheia de desafios e obstáculos. Desde confrontar o faraó para libertar o povo da escravidão, até guiá-los, até através do deserto, e guiá-los através do deserto. Ele permaneceu firme na fé e na confiança em Deus, apesar de todas as advertências, todas as adversidades. O que nós podemos aprender com Moisés? Ele confiou na orientação divina. O que Deus ia falando, ele ia obedecendo e seguindo. Confiou na orientação divina, na sua jornada de liderança. Liderou aquele povo. Ele permaneceu firme em sua fé, apesar das dificuldades e de todos os obstáculos, ele permaneceu firme. A sua perseverança e a sua obediência resultaram na realização da promessa de Deus para o povo de Israel. Então, se não fosse a persistência, a perseverança dele e a obediência, não teria realizado a promessa de Deus para a libertação do povo de Israel. E falando em deserto, e falando em Moisés, e falando de realização da promessa de Deus do povo de Israel, nós temos um outro exemplo maravilhoso. Quem? Josué. Josué escolheu perseverar em Deus. Josué nasceu ali no Egito e ele cresceu ali no deserto. Na peregrinação que foi liderada por Moisés, ele cresceu ali, ele viu tudo aquilo ali, todas as dificuldades, toda a idolatria que aquele povo tinha. Mas Josué persistiu na fé. Ele enfrentou todas as dificuldades com determinação, um desempenho, um papel crucial para reconduzir o povo aos princípios de Deus. Então, Josué foi forte e corajoso, seguiu as orientações de Moisés e conseguiu conduzir o povo e ser o líder da sequência, a liderança de Moisés naquele povo do deserto. O que nós podemos aprender com a perseverança de Josué? Josué tinha uma fé sólida, de poder superar as adversidades, sendo as mais difíceis possível. Superação. Uma fé sólida e superar. Ter resiliência para se manter íntegro em meio às idolatrias. O mundo de hoje é muito cruel. Nós temos muitas idolatrias.
E a gente precisa permanecer na fé em Deus, manter firme, manter resiliente, manter persistente, insistente. Precisamos seguir íntegros na fé em Deus, ter uma fé sólida, seguir os caminhos de Deus. Josué, seguindo os caminhos de Deus, ele influenciou o povo ao voltar para o Senhor. Porque todos já estavam com bezerro de ouro, um monte de idolatria, um monte de coisa. E ele, com os caminhos firmes em Deus, ele conseguiu fazer o povo do deserto voltar para o Senhor. Mais um exemplo maravilhoso, Paulo. Quem não ama Paulo? Que exemplo é esse que é Paulo? Paulo perseverou no evangelho, na evangelização. Pegou essa doutrina de evangelizar e foi numa perseverança tamanha. Nem as prisões, nem os naufrágios, nem as dores, nem as perseguições tiraram o seu foco em Cristo. Nada tirou o foco de Paulo. E ele continuou firme na fé. E o que nós podemos aprender na perseverança de Paulo? Paulo enfrentou perseguições, obstáculos, mas persistiu em sua missão. Ele manteve o foco em disseminar o evangelho nos 4 cantos do mundo. Ele não desistiu. Podemos citar um exemplo de mulher, né? Nós só estamos falando de homens. Falei de Raquel, mas vamos falar também de Ana. Ana, mulher de Eucana, mãe de Samuel. Que mulher é essa também que perseverou? Ana, uma mulher perseverante, de uma fé inabalável em Deus. Perseverou em oração. Não permitiu que a opinião de outros determinassem a sua fé. Ela chegou até a ser chamada de bêbada, às vezes, quando ela ia nas suas orações, que ela ficava tão destemida, ela ficava tão envolvida ali nas orações com Deus, que acho que foi o profeta Elias, se não me engano, que falou, né? Ela está alcoolizada, está bêbada, ela fica falando coisa com coisa. Ela não importou para a opinião alheia, ela persistiu. Então, o exemplo de Ana, quando alguém vier com opiniões contrárias, te desestimulando, com pensamentos negativos, sentimentos negativos, não deixe isso te influenciar. Permaneça firme na fé, persevere, e você receberá a promessa de Deus na sua vida. Não permitiu a opinião de outros que determinasse e influenciasse na sua fé. E ela venceu. E teve o seu filho Samuel. Outro exemplo maravilhoso de mulher, Ruth. Ruth e a sua fidelidade durante a adversidade. A gente conhece a história de Ruth, de Noemi, 2 viúvas. Noemi viúva e Ruth viúva, numa época em que não ter marido nem filho era muito difícil para a mulher. Noemi, além de perder o marido, perdeu os 2 filhos. E Ruth, sua nora, continuou fiel com ela. Então, a Ruth e a sua fidelidade, mesmo durante a adversidade, seguiu com Noemi, para a terra de Noemi, através de um parente de Noemi, diante de todas as dificuldades, das humilhações, de ser humilde, não humilhada, de ser humilde, que ela se contentou em pegar restos de espigas
que ficavam pela estrada, para ajudar a levar alimento para dentro de casa, para Noemi, né, fazer comida para elas e tudo, até elas se sustentarem. Então, Ruth, ela demonstrou uma fidelidade e um comprometimento, mesmo em meio a todas as adversidades. Ela confiou em Deus, no Deus que Noemi ensinou a ela acreditar. Ruth era uma moabita, era uma estrangeira, e ela conheceu o Deus de Noemi, e ela confiou no Deus de Noemi, e ela foi fiel a esse Deus, confiou em Deus para guiar seu caminho, mesmo diante das incertezas. Ela largou a família dela, largou a terra dela, diante de todas as incertezas. Ela foi fiel e seguiu Noemi. Mesmo Noemi orientando ela para ficar, ela confiou em Deus e foi fiel a Noemi e foi fiel a esse Deus. A perseverança e a fé de Ruth resultaram em muitas bênçãos, num lugar especial que foi na linhagem de Jesus, né? De Ruth e Boaz. Veio Davi, a geração de Davi, da geração de Davi veio Jesus. Então, a perseverança e a fé de Ruth resultaram em bênção num lugar especial na linhagem de Cristo. Você vê que uma moabita. Que história bonita de Ruth. Tem muitos outros que a gente queria falar, mas nós vamos focar só em mais um. E Jesus, que exemplo de perseverança é Jesus. Jesus perseverou até o fim para nos salvar. Esse foi o maior exemplo de perseverança. Ele perseverou e venceu a morte. E o resultado dessa perseverança foi a nossa salvação. Sua perseverança é nossa inspiração para enfrentar nossos desafios. Como imitadores de Cristo, devemos ser perseverantes e fortalecidos pela fé. Que Jesus seja nossa referência, nos encorajando a prosseguir com firmeza, com fé, com esperança. O que podemos aprender com essa perseverança de Jesus? Ele enfrentou as adversidades com coragem e determinação, mesmo diante da cruz. Por que que nós, na primeira dor, a gente já quer desanimar? Ele teve coragem e determinação mesmo diante da cruz. Ele permaneceu fiel ao propósito do Pai, superando obstáculos para cumprir a sua obra redentora. Ele confiou na vontade do Pai até a morte para a nossa salvação. Então, agora eu vou fazer uma oração final e vou deixar para as pessoas falarem um pouco. Senhor Deus, entregamos a Ti, Pai, tudo aquilo que tem nos feito pensar em desistir. Fortaleça, Senhor, o cansaço, fortaleça o cansado, levanta aquele abatido, renove aquele que já não vê saída. Dá-nos força, Senhor, para continuar, mesmo sem entender o processo. Que a nossa fé seja maior do que o nosso medo. Que a nossa perseverança seja maior que as nossas dores. Nós decidimos hoje, Pai, não vamos parar. Nós vamos permanecer. Nós vamos perseverar contigo, Pai, até a eternidade.
Nós decidimos isso hoje, Pai. Sustenta-nos, Senhor, até o cumprimento das tuas promessas em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Toda vez que vier um problema para você, um obstáculo, não fique impressionado com o tamanho do problema. Não mostre para Deus o tamanho do seu problema. Mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus, em quem confiamos, em quem entregamos a nossa vida, porque Ele fez isso primeiro por nós. Amém? Ô, Márcio, seu áudio não tá saindo. Hoje o computador não quer deixar o Márcio falar, não. Permaneça, Oi, persista, persevere. tá saindo agora? Agora sim. Pois é, tô precisando trocar o computador, tá com pouca memória. Pra todo mundo tá saindo bem o áudio dele? Só misericórdia. Josenira, obrigado. Tá falhando, Juvenira? Tá falhando. Márcio, tá falhando muito. Tá tudo combinado. Hoje eu não sei o que fazer aqui, então não. Desconecta Posso de tentar tudo e entrar fica. pelo celular aqui. Desconecta de tudo e fica só no celular. O problema é que tá gravando, né? É porque ele tá gravando. Aí eu acho que não tem como sair de tudo também. Tá gravando em outro computador, que não tem som. Agora melhorou seu áudio. É aqui pelo celular. Agora ficou melhor. Deixa eu só desativar aqui, que senão vai dar uma microfonia. Melhorou? Sim, melhorou. Então tá bom. O meu computador aqui tá só misericórdia de Deus, viu? Vou orar para Deus abençoar e me dar outra aqui, porque eu acho que não tem mais jeito, não. Também acho que esse computador aqui deve ter uns 10 anos, praticamente. Já deu. Josenida, Deus abençoe. Obrigado pela palavra maravilhosa que você trouxe para nós. Palavra maravilhosa. Quando a gente fala de perseverança, né? O quanto é importante para nós persistir, perseverar, né? Como cristão. É uma palavra que nos encoraja, porque por vezes a gente acha que só o fato de estar servindo a Cristo, estar com Ele no barco, a gente está isento de passar as dificuldades. E não é assim, né? E não é assim. A verdade é o contrário, né? Quando a gente está com Cristo, Ele já deixou muito claro que no mundo nós teremos aflições. E aí, Ele deixa claro também, tem de bom ânimo, que eu serei contigo. Então, isso é para perseverar. Então, é bem válida essa palavra, porque eu falo que eu mesmo, passando por algumas dificuldades, algumas situações, adversidades, né, que surgem, tal, logo você fala, Deus, mas poxa vida, eu tô orando para isso não acontecer, tô fazendo campanha de madrugada, eu tô fazendo isso, eu tô orando, eu tô fazendo isso aqui pro Senhor, tô fazendo aquilo e tal, como isso pode estar acontecendo, mas por que que Deus não toma uma providência, por que que, sabe, a gente é muito assim, a gente acha que é muito toma lá, dá cá, se eu tô orando, não vai ter que acontecer do meu jeito, se eu tô fazendo campanha, vai acontecer do meu jeito, e não é sobre isso, né?
A palavra é, você tem que perseverar até o fim, independente da situação. Entendeu? Tá bom? Glória a Deus. Não tá? Glória a Deus. Tá ruim demais? Glória a Deus do mesmo jeito, né? Então é em tudo dai graças, né? E para mim, assim, falou muito forte comigo, justamente por causa das situações que eu tenho enfrentado. Eu tô com situação de justiça e tal, não sei o quê. Eu falei, mas que juiz é esse que dá um negócio desfavorável numa coisa tão óbvia? Sabe, quando você começa a enxergar só a coisa ruim, e você fala, Deus, não pode acontecer. E aí vem uma palavra, né, de perseverança. Então, não importa a circunstância. Então, mesmo se eu perder a causa, é perseverar, né? É suportar, porque tudo é permissão dele. Obrigado mesmo. Vamos abrir esse espaço para que as pessoas possam compartilhar aí as suas considerações também, seja sobre o tema ou outro, compartilhar experiência, testemunho. Eu quero deixar à vontade aí para que você possa falar, viu? Fica à vontade. Então, Josenira, é, obrigada pela palavra, né? E assim, não poderíamos iniciar esse novo ciclo aí, né, dos 200 encontros, com a palavra, assim, a palavra foi fundamental, né? Não poderíamos, não tinha outra maneira de iniciar aí 200 encontros, um novo ciclo, sem uma palavra dessa. Porque é sobre perseverança, né? Perseveramos até aqui, né? Estamos chegando aí, 200 encontros da madrugada. Eu fiquei pensando, uau, né? Como Deus é lindo, né? Porque, vamos ser honestos, né? Nem todos os dias foram fáceis, né? Tivemos dias de cansaço, dias de dúvida. Será que está fazendo sentido? Será que é isso mesmo? Dias que parecia realmente assim, não fazer muito sentido. E sim, né? Tiveram momentos em que pensamos em desistir, mas ainda estamos aqui, né? Não porque foi leve, né? Mas porque decidimos permanecer, né? Meio à dúvida. Às vezes, tem dias que acontece, né? Ai, nossa. E aí, não, vamos permanecer. Não, está fazendo sentido sim, Deus está conosco. E aí nós conseguimos chegar até aqui, né, juntos, né? Isso é perseverança, né? Encerrando esse novo ciclo, esse ciclo aí, iniciando esse novo ciclo com essa palavra, perseverança. Persevere, persevere, né? Uau, muito forte. E eu fiquei pensando, perseverança é continuar, como o Márcio falou, né? Mesmo quando parece que Deus não está vendo, ouvindo, né? As nossas questões, né? Ser fiel até a morte. Então, assim, não é ser fiel até melhorar, né? Como a Gisanira falou, não é até dar certo. É até o fim, mesmo que não mude, até a morte, né? É o que a palavra nos ensinou aí, né? Porque a igreja de Esmirna, que entrou depois, a Josenira falou sobre Apocalipse 2, 8, 11, na palavra principal, né, do início, né? Que a igreja foi perseverante, né? Teve pressão, teve perseguição, teve medo real de morrer, né? E Deus não disse, né? Eu vou tirar vocês daí. Ele falou, eu sei, eu vejo, permaneça. Então, é uma palavra muito forte de confronto, né? Para realmente a igreja permanecer em Deus, né? E trazendo assim, uma analogia, né? Perseverança é como a raiz de uma árvore, né? Você não vê, a gente não vê, não aparece a raiz, ninguém aplaude uma raiz nascendo, né? A gente só aplaude ali os frutos, né? Quando a árvore está bonita, as flores, né? Ninguém aplaude uma raiz, né? Mas o crescimento ali da raiz acontece debaixo da terra, a árvore cria raízes ali profundas, né? Para sustentar aquilo que virá, né? Os galhos, os frutos. Então, sem a raiz, a altura vira queda, né? Não adianta nada. Uma árvore está linda, maravilhosa por fora,
e sem uma raiz profunda para sustentar. No primeiro vento, o que vai acontecer, né? Vai virar queda, né? E é o que impede a árvore de cair na tempestade, é a raiz, né? E o problema, assim, trazendo para nossa vida é que queremos o fruto, né? Sem essa raiz profunda, não queremos ser tratados ali na raiz, né? Queremos ter o resultado sem resistência, né? Queremos ter a vitória ali sem permanecer. Então, existe o processo, né? Esse processo aí parece clichê, mas é fato, né? A gente tem que entender isso. Na hora que a gente está passando por alguma coisa, abrindo um negócio, começando um novo desafio, é raiz, vai doer, né? Raiz não é fácil, né? Vai doer, é preciso permanecer, né? Uau, que palavra forte, né? De confronto para nós hoje, né? E aí, assim, diante de tudo isso que a Josenira falou, nos trouxe aí, para mim, assim, a grande chave mesmo é esse versículo, né, de Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, assim, Jesus não prometeu, né, a ausência de dor em nenhum momento, mas prometeu algo muito maior, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, né? É sobre a coroa da vida, precisamos permanecer, mesmo as coisas não estarem fazendo sentido, continuar permanecendo, levando a palavra, permanecendo, sendo honestos, sendo fiéis, né? Muitas vezes a gente quer pegar um atalho, né? Vou fazer dessa forma que é mais fácil, mas não, seja fiel nos seus princípios, nos seus valores, né? Porque é a coroa da vida que importa, né? Não é sobre isso aqui, que é tudo passageiro. Josenira, gratidão. Tem muito aí o que pensarmos, que analisarmos sobre essa palavra, e ruminando aí ao longo dos dias, né? Voltar nessas leituras que é muito profunda, as leituras que você fez pra gente. E é isso, gratidão por ter aceito o convite. Tá vendo como Deus realmente ele prepara tudo, né? É, Se não fosse a Josenira aqui hoje, nós não íamos ouvir de perseverança. É a palavra que nós precisamos hoje, pelo menos eu, é perseverança. Gratidão, Josenira. Isso aí. Mais alguém? Sim. Nossa, que palavra, viu? Meu Deus, valeu, viu, Josenira? Muito obrigada mesmo. E para mim uma honra, porque é a primeira vez, né, nestes quase 200 encontros que eu acompanho a Josenira falando aqui, né, para nós. Que palavra maravilhosa. E quem não, né? E quem não precisa de perseverar? E quem não sentiu a orelha queimando hoje, né? Eu acho que talvez a nível de intensidade diferente, mas, né? E aqui me ocorreu muito o que a Gi colocou ali, a perseverança na madrugada com Deus, né? Se não fosse essa perseverança, hoje a gente não estaria aqui ouvindo essas palavras sábias aí de Josenir, né? As citações bíblicas, mas também a vida dela mostra essa perseverança, né? Com a idade, com a garra, com os desafios, grande exemplo para nós, viu, Josenir? E trazendo um dado aqui da madrugada com Deus, né? E quando eu entrei, não participei dos encontros iniciais, quando eu fiquei sabendo, mas no encontro 100 eu estava aqui. O encontro 100 foi no dia 15 de maio de 2024, e quem pregou foi a Gi. E olha que interessante, né? Ali a Gi falava dessa situação da fé, de que fase que você está sobre a fé, e é perseverando na fé. E o encontro 200 vai ser no dia 15 de abril, né? É isso mesmo, 15 de abril de 2026. E eu recordo aqui que no encontro 100 a gente falou, nossa, a madrugada com Deus está aprofundando cada vez mais, né? E como que o Espírito Santo é maravilhoso, que hoje aprofundou tanto, né? Aguenta um pouquinho mais, o louvor falava, né? Aguenta um pouquinho mais, aguenta. E, nossa, para mim foi, assim, uma resposta, viu, Josenir? Do meu trabalho, porque quantas vezes eu fico assim, ai, será? Será, né? Tem até aquela piadinha que está rodando aí na internet, né? Será que cansa? Será que é isso, né? E eu fico, ai, será? Até quando? Né? Nossa, gratidão.
Gratidão, Deus abençoa, né? Que o Espírito Santo te fortaleça, te dê sabedoria, que já dá, mas que continua, né, Josenir? E glória a Deus pela sua vida, viu? Pela vida de todos aqui, da Gi, do Márcio, de todos que estão acompanhando aqui a Madrugada com Deus, quem vai assistir agora, quem vai assistir no gravado, né? Isso aqui é uma faculdade mesmo, uma faculdade em Deus, né? É a teologia de cada dia, né? E essa fala de hoje, Josanira, eu vejo assim para mim, vai ser um ensinamento para muitos dias, né? Para muitos dias, porque quando fala de perseverança, nós vivemos agora há pouco, na Semana Santa, né? A liturgia da cruz e tudo que Jesus passou, né? Para nos dar vida, para ensinar que vale a pena perseverar, né? Ele não permaneceu morto, ele está vivo, né? Por isso que a gente está aqui, porque existe o Espírito Santo, porque ele nos move, porque ele trabalha em cada um de nós, né? Porque ele dá essa força, esse sustento, como disse no louvor. Glória a Deus. Obrigada aí. Obrigado, Cida, pela... Nossa, Cida é muito organizada, lembra o dia, ela tem um caderno de anotação dela aí, né? Isso aí é um exemplo de aluno. Meu Deus, não lembro nem o que eu comi ontem, misericórdia. Mais alguém? Aí aqui de novo, Voltou. voltei. Hoje você está com acesso aos comentários, eu vi que estava chegando uns comentários, só que eu não consigo ler aqui, não. A Rosineia postou aqui, a Madrugada com Deus nos traz um despertar, e só com a perseverança podemos continuar. A perseverança nos faz mais forte e flexível. Perseverar não é ser inquebrável, mas sim ter a sabedoria de se adaptar à pressão sem perder a sua essência. Uau, né? Isso mesmo. Profundo. Verdade, verdade. É isso aí. Se ninguém quiser mais compartilhar alguma coisa, nós vamos encaminhar aí para o encerramento. Mais alguém? Podemos encaminhar para o encerramento. Ah, só um recadinho. O encontro de homens que deveria ter acontecido agora no domingo passado foi adiado para o próximo domingo, que era domingo de Páscoa. Muita gente ia à igreja, ia passar com a família, outros iam estar aí viajando, em deslocamento, por ser feriado prolongado, então optamos por adiar. O encontro vai ser no próximo domingo. Dia 12, né? Isso, próximo domingo, dia 12, teremos um convidado especial, que vai falar, uma pessoa que geralmente fala para homens, então vai ser uma mensagem bem direcionada, muito bacana. Então, os homens que estão aí, não percam, e as mulheres reforcem com seus esposos, seus filhos, para não perderem, porque eu tenho certeza que vai ser bênção, tá? Depois eu solto lá também no grupo lá uma mensagem para poder lembrá-las aí durante a semana. Mais alguma coisa, Gi? O encontro está sendo gravado, daqui a pouquinho eu disponibilizo o link aqui, para que possa ser disponibilizado para outras pessoas, seja você semeador, compartilhe, não deixe ficar só aqui, tem muita gente precisando ouvir sobre perseverança, tenho certeza que essa palavra vai impactar muito positivamente, tá bom? Cida, eu queria convidar você para fazer uma oração final para nós, entregando esse momento maravilhoso que nós tivemos. Amém. Sim, Senhor Jesus, nós colocamos aqui diante da tua presença, Senhor, para agradecer, para bendizer, para glorificar. Obrigada, Jesus, obrigada pelo Espírito Santo,
o espírito de fortaleza, de sabedoria que nos sustenta, que nos concede, Senhor, esta graça do sim vamos perseverar, do sim vamos continuar, do sim queremos continuar a ser tementes ao Senhor, do sim que queremos abrir o nosso coração para sermos instrumentos em tuas mãos. Sim, Senhor, por todos que se assistiram participaram agora da madrugada com Deus ao vivo, e pela perseverança de todos que irão assistir no gravado, que o teu Espírito Santo acesse cada família, cada coração, cada situação de trabalho, de convivência, de relacionamento, de saúde. O Senhor sonda os corações, o Senhor sabe de todas as coisas. Concede-nos, Senhor, esta graça de perseverarmos, de aguentarmos firmes. É só mais um pouquinho, é só mais um degrau. Obrigada, Jesus, por estas palavras sábias da nossa irmã Josenira. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, por esta quarta-feira, por este dia 8 de abril, ímpar, significativo na vida de cada um de nós. Obrigada por mais um dia de vida, obrigada pelo dom da vida, obrigada pela madrugada com Deus. Louvores e glórias a Ti, Senhor. Amém. Obrigada, Jesus. Amém. Glória a Amém. Obrigado, Deus. Josenira. Gratidão, Obrigado, Josenira. Cida. Eu que agradeço a Deus oportunidade. abençoe. Façam todos um excepcional dia. Que Deus abençoe. Guarde, proteja cada um de vocês, os seus familiares. Que tudo possa cooperar para o bem. E perseverem. Perseverem, perseverem até o fim, que teremos a promessa de Deus. É isso aí. Bom dia a todos. Bom Obrigada dia. pela oportunidade. Tchau, fique com Tchau, Deus. tchau. Tchau, tchau. Glória a Deus.